Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mestre da Riqueza e no vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre a possível queda da taxa Selic e o que pode acontecer ou o que deve acontecer com os fundos imobiliários, com a renda fixa e com ações, né? Fato é, a Selic deve cair. Agora, a renda fixa vai morrer mesmo, né? Acabou a renda fixa, as ações vão decolar, os fundos imobiliários podem decolar. Fica até o final do vídeo que nós vamos falar tudo sobre esse assunto que está incomodando aí os investidores aqui no Brasil, tá certo? Mas antes, quero te pedir o quê? Aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, juro que não vai cair o seu dedo e me ajuda demais ao você apertar o botãozinho de curtir, tá certo? Inclusive comentar sempre, qualquer atividade que você faça aqui, que me ajude, eu te agradeço demais, né? Esteja inscrito, muito importante também. Mas chega de pedido, vamos lá. O que está acontecendo no Brasil e o que pode acontecer com os produtos aí de renda fixa, ações e fundos imobiliários com uma possível queda da taxa Selic. Hoje nós temos aí o governo, no caso, que hoje é o nosso presidente Lula, temos o ministro da Economia, Fernando Haddad, e do outro lado nós temos o quê? O Banco Central, tá certo? Nos últimos anos, o Banco Central ganhou autonomia. O que isso quer dizer? Quer dizer que o governo deste lado, Lula e Fernando Haddad, por exemplo, não podem exigir, né, que o Banco Central tome providências quanto subir ou cair ali a taxa Selic. E isso foi muito positivo. Por quê? Tira aquela pressão do governo, tira aquela medida populista, ou o presidente quer se reeleger, ou enfim, ou quer agradar de certa forma o mercado, e aí ele poderia falar para o Banco Central, olha, cai a taxa de juros, mesmo que a inflação esteja estourando aí para cima, não importa. Eu quero que você caia aí com a taxa de juros, a taxa Selic. Mas agora não tem isso, né? O Banco Central, ele tem autonomia e isso protege o mercado, né? O Banco Central, ele tem autonomia de pensar, opa, será que a inflação já caiu, já posso baixar aqui a taxa de juros? Lembrando que funciona da seguinte forma, né? Quando a taxa de juros está muito alta, é para conter a inflação. Por quê? Taxa de juros alta deixa os empréstimos mais caros, as empresas acabam contratando menos pessoas porque não conseguem pegar ali empréstimos a uma taxa razoável e deixam para fazer aí novos projetos mais à frente quando puder pegar empréstimos mais baratos. Consequentemente, gera menos empregos, menos consumo e aí força os preços para baixo do mercado, tá bom? Mas nós estamos hoje com a taxa Selic em 13,75% e o mercado já considera que está muito alta realmente, né? A inflação já está mais controlada aqui no Brasil e nós estamos hoje com juros reais aí, se nós descontarmos a taxa Selic da inflação, hoje nós estamos aqui muito próximo a 8%, né? E isso acaba atrapalhando, claro, todo o consumo, toda a economia, a geração de empregos aqui no Brasil e o governo não está nada contente com isso. Via aí o presidente Lula e o ministro da Economia, Fernando Haddad, estão dando declarações que o Banco Central precisa começar a cair a taxa de juros, a taxa Selic. Olha a declaração que o Fernando Haddad fez essa semana. Haddad diz não pressionar Banco Central, mas afirma que o órgão deve fazer sua parte para equilíbrio da economia. Para o ministro da Fazenda, nível da taxa de juros é o principal problema econômico do país atualmente. Bom, eu concordo com o Fernando Haddad nesse ponto. Acho que nós estamos com uma taxa de juros muito elevada, a inflação já se mostra mais sob controle, né? Mas aí fica aquela expectativa. Poxa, a gasolina voltou a subir. Tiramos aquela isenção do ICMS. E a gasolina a gente sabe, né? Toda uma cadeia produtiva depende do combustível, tanto da gasolina como do diesel, porque quem leva até os locais de entrega aí todos os produtos agrícolas, enfim, né, produtos de consumo, são os caminhoneiros. Os caminhoneiros com diesel mais caro são obrigados a aumentar o frete, consequentemente aí os preços também aumentam na cadeia final, ali nos supermercados, enfim, tudo isso ajuda a aumentar a inflação. Então o Banco Central está ali em cima do muro. Poxa, vamos ver agora com esse aumento da gasolina se realmente a inflação se mantém sob controle, né? Então, o presidente do Banco Central está alegando isso. Não posso baixar a taxa de juros assim rapidamente, preciso ver como é que vai ser o impacto do aumento da gasolina. Por outro lado, o governo fala, não, chega, a economia precisa de um estímulo, a economia precisa que baixe os juros para as empresas voltarem a contratar empréstimos, voltarem a contratar pessoas e melhorar o resultado econômico aqui do Brasil. Bom, eu trouxe aqui para você, se você fizer uma busca rápida no Google, enfim, no seu navegador, olha lá, hoje nós estamos com o IPCA,
que mede a inflação dos últimos anos aqui para nós, né? O IPCA, que é o índice de inflação aqui dos produtos, né, o aumento generalizado do preço dos produtos aqui no Brasil é medido pelo IPCA. O IPCA nos últimos 12 meses está em 5,60%. Agora, se nós pegarmos a taxa Selic em 13,75% e descontarmos a inflação em 5,6%, nós temos um juro real de 8,15%. E realmente, se não é o maior do mundo, é um dos maiores aí, no caso, juro real que nós temos aí no mundo, tá certo? Então, o negócio, sim, mostra que tem espaço para começar a cair aqui a taxa Selic. Mas, por outro lado, o Banco Central fala, será que vai se manter em 5,6% essa inflação? Eu queria esperar um pouco mais para ver, né, para não impactar aí a economia de forma negativa. Mas é aquela corda, tá puxando para um lado, tá puxando para o outro. O Banco Central tá pressionado e o mercado acredita que sim, deve começar a cair nas próximas semanas aí a taxa Selic. Eu fui pesquisar quais são as projeções das casas de análise, dos bancos, quanto à taxa Selic. Olha lá, a Ativa Investimentos colocou que acredita que ainda vai fechar o ano em 13,75%. A CM Capital, 12,5%, ou seja, uma queda aí de 1,25%. A Genial Investimentos, 14,5%. A Genial acredita que ainda pode subir aí a taxa de juros no caso. A Guide Investimentos, 12,25% ao ano. A Nord Research, 13,75% ao ano. RB Investimentos, 12% ao ano. A Rico, 13,75%. A Western, perto de 12% ao ano. E a XP acredita em 13,75% ao ano. Então tá bem dividido aqui a opinião, né, das casas de análise e dos bancos. Muitos acreditam que a taxa ainda não vai cair devido a essa questão da gasolina, que agora voltou a subir e pode impactar a inflação. Mas outras casas de análise já acreditam que sim, já está na hora de reduzir e acreditam que o Banco Central está tão pressionado que deve começar a cair a taxa Selic, tá certo? Mas eu vou te explicar como ficam os produtos de renda fixa, os fundos imobiliários e as ações. Porém, antes eu quero te fazer um convite a conhecer a minha comunidade Eu Vivo de Dividendos, onde você terá acesso a mim e a Carol Dias, vou deixar a foto dela aqui, né? Você vai ter uma rede social exclusiva, ali onde diariamente eu estou respondendo dúvidas para os membros da comunidade, qual ação comprar, o que você acha desse fundo imobiliário, eu estou ali sempre respondendo, a Carol Dias também e a nossa equipe. Tá? Então, se você quer ter uma interação diária, tirando dúvidas, é muito legal para você. Fora isso, tem mais de 120 aulas para você aprender a investir em ações, fundos imobiliários, ativo no exterior e planejamento financeiro na prática, tá certo? Tem carteira recomendada, feita inclusive aqui pela Nord Research. Aí você vai ter 12 meses de carteira recomendada com atualizações semanais. Então, quanto que você pode pagar nessa ação? Quanto que você deve pagar nesse fundo imobiliário, né? Tá bom? Na hora de comprar, hora de vender, os analistas estão aí colocando relatórios perfeitos para você. Aonde você vai encontrar? euvivodedividendos.com.br. Vou deixar o link aqui embaixo também. Vem para a comunidade, você tem 7 dias gratuitos, tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Continuando aqui, como ficam então, André, os produtos de renda fixa com uma possível queda na taxa de juros? Bom, a gente já vê que a curva futura de juros começou a cair. Esses dias aí eu andei ligando no meu banco para ver como é que estão os produtos de renda fixa e a gente já vê que os produtos pré-fixados, até ligados ao IPCA e até pós-fixados também, já estão pagando menos, tá? Consequentemente, a renda fixa começa a perder atratividade, né? Porque você encontrava aí CDB de 3 anos a 16%. Hoje você não encontra mais, vai encontrar ali em 14,5%, 15% e deve continuar caindo essa taxa, tá certo? Ao mesmo tempo, nós temos o quê? A possibilidade de uma valorização das ações. Por quê? Caso a taxa Selic caia, vai estimular o mercado, vai trazer mais contratações, mais dinheiro para o mercado e principalmente aquelas ações que apanharam muito aí nos últimos meses, né, ligadas ao setor de construção civil, ao consumo de varejo. Essas ações no curto prazo devem até se beneficiar mais, tá certo? Empresas que estavam muito endividadas também, pagando altíssimos juros, também podem ter um respiro e a Bolsa de Valores, que está aí muito próxima de 102, 103 mil pontos, começar a andar aos poucos, tá? Eu acredito que vai ser uma alta, um foguete. Não acredito que vai ser um foguete, não acredito que nós estamos aqui com a solução, né? Ainda precisamos ver como é que o Brasil vai andar, como é que vai ficar essa questão do arcabouço fiscal, como é que fica aí os gastos do governo para os próximos meses, mas é uma boa notícia a taxa Selic caindo para a Bolsa de Valores, isso não tem a menor dúvida, e sim, as ações já apanharam muito. Tá certo? Com esse respiro aí da taxa Selic, as ações
devem voltar a subir, tá bom? Agora, os fundos imobiliários, nós temos duas classes de ativos. Nós temos aí o segmento de fundos de tijolo e fundos de papel, e eles devem funcionar de forma diferente aí, tá? Os fundos imobiliários de tijolo, eles se encontram muito baratos realmente, eles caíram muito nos últimos meses. Por quê? Fundos imobiliários de tijolo dependem muito da economia, né? Os shoppings têm que estar cheios, né? As lajes comerciais funcionando a todo vapor, os galpões logísticos todos alugados, as empresas procurando os galpões logísticos, e isso faz com que aumente o pagamento de dividendos e as cotas se valorizem. Neste momento, os fundos imobiliários de tijolo se encontram vários deles com muita qualidade abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, estão mais baratos do que realmente valem os ativos. Imagine você, né, que nós temos aí 10 galpões e eles valem 100. Vale, né? Já foi ali precificado pelos analistas de mercado, valem 100. Só que hoje ele está sendo negociado por 90. Você tem condições de comprar ele mais barato, tá certo? E aí, no acúmulo de mais cotas com melhores preços, você vai ganhar mais dividendos ali no final do jogo, tá bom? Então os fundos imobiliários de tijolo se encontram atrativos e podem subir com a taxa Selic em queda com a melhora da economia. Já os fundos imobiliários de papel, eles estão atrelados à rentabilidade da renda fixa, né? Então no curto prazo, eles podem ter aí uma pequena desvalorização, não acho que vai ser nada muito significativo, até porque os fundos imobiliários de papel, eles já estão sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial. Vários deles, né, já caíram aí com a curva de juros caindo também, curva de juros futura caindo, alguns fundos imobiliários de papel já tiveram aí uma precificação para baixo. Mas, quanto aos seus dividendos, vários fundos imobiliários de papel que estão pagando 14, 15, 16% ao ano, podem sim começar a pagar um pouco menos, pois os seus produtos estão atrelados à renda fixa. Mas não vejo uma queda significativa, até porque a taxa Selic, se vier a cair de 13,75%, deve cair aí para 13,5%, para 13%. Acredito que uma redução maior possa acontecer a partir de 2024. Não vejo muita margem para uma queda muito forte ainda em 2023, sendo que o Banco Central está aí receoso com a questão da volta do aumento aí da gasolina, tá bom? Então, dito tudo isso, nós temos várias ações com oportunidade, fundos imobiliários e os produtos de renda fixa ainda estão pagando muito bem, mas devem começar a pagar menos nos próximos meses, tá legal? Quero te pedir o quê? Aproveita agora que chegamos ao final do vídeo, se inscreve aqui no canal Mestre da Riqueza e ative todas as notificações para que você não perca nada do meu canal, tá legal? Um grande abraço para você e até a próxima.